No que se refere às coisas civis, no entanto, como as feiras e mercados determinados pelo comércio e empreendimentos semelhantes, não houve mudança alguma. Moisés registra que a chuva causadora do dilúvio geral começou a cair no dia 27 do segundo mês do ano 2256 depois da criação de Adão. A Sagrada Escritura faz o cálculo disso e anota com cuidado muito particular o nascimento e a morte dos grandes personagens daquele tempo. Adão viveu 930 anos e tinha 230 quando nasceu seu filho Sete. Sete viveu 912 anos e tinha 205 quando nasceu seu filho Enos. Enos viveu 905 anos e tinha 190 quando nasceu seu filho Cainã. Cainã viveu 910 anos e tinha 170 quando nasceu seu filho Malaleel. Malaleel viveu 895 anos e tinha 165 quando nasceu seu filho Jared. Jared viveu 962 anos e tinha 162 quando nasceu seu filho Enoque. Enoque viveu 365 anos e tinha 165 quando nasceu seu filho Metusalém. Na idade de 365 anos, foi tirado do mundo, e ninguém escreveu sobre a sua morte. Metusalém viveu 969 anos e tinha 187 quando nasceu seu filho Lameque. Lameque viveu 777 anos e tinha 182 quando nasceu seu filho Noé. Noé viveu 950 anos, os quais, acrescentados aos 600 que já contava na ocasião do dilúvio, perfazem o número anteriormente assinalado de 2256 anos. Foi mais conveniente para esse cálculo citar, como fiz, a época do nascimento desses primeiros homens, e não a de sua morte, porque a vida deles era tão longa que se estendia até a posteridade mais remota. Este trecho está inteiramente corrompido no texto grego e foi corrigido pelo que dizem os manuscritos. Algumas idades neste trecho diferem do relato bíblico porque seguem a cronologia da Septuaginta. O texto da Bíblia é baseado na cronologia hebraica. NDI 13. Gênesis 7 e 8. Deus, então, deu o sinal e livre curso às águas, a fim de inundarem a terra, e elas elevaram-se, por uma chuva contínua de 40 dias, até 15 côvados acima das mais altas montanhas, e não deixaram nenhum lugar para onde o povo pudesse fugir e salvar-se. Depois que a chuva cessou, passaram-se 150 dias antes que as águas se retirassem, e somente no 27º dia do 7º mês a arca se deteve sobre o vértice de uma montanha da Armênia. Noé então abriu uma janela e, vendo um pouco de terra ao redor da arca, começou a se consolar e a conceber melhores esperanças. Alguns dias depois, ele fez sair um corvo para saber se havia ainda outros lugares de onde as águas se tivessem retirado completamente e se ele podia sair sem perigo. O corvo, porém, achando a terra ainda toda inundada, voltou à arca. 7 dias depois, Noé fez sair uma pomba, e ela voltou com os pés enlameados, trazendo no bico um ramo de oliveira. Assim, ele soube que o dilúvio havia cessado. Após haver esperado outros 7 dias, fez sair todos os animais que estavam na arca. E ele também saiu, com a mulher e os filhos, ofereceu um sacrifício a Deus em ação de graças e deu um banquete à família. Os armênios chamaram a esse lugar descida ou saída, e os seus habitantes apontam ainda hoje alguns restos da arca. Todos os historiadores, mesmo os bárbaros, falam do dilúvio e da arca, dentre outros Berose, Caldeu. Eis as suas palavras. Disse que ainda hoje se vêem restos da arca sobre a montanha dos Cordilens, na Armênia, e alguns levam desse lugar pedaços de betume, com o qual ela estava recoberta, e dele se servem como impermeabilizante. Jerônimo, egípcio, que escreveu sobre as antiguidades dos fenícios, Mnaséias e vários outros disso falam também. Nicolau de Damasco, no 96º livro de sua história, menciona nestes termos. Há na Armênia, na província de Miniade, uma alta montanha chamada Baris, sobre a qual, disse, muitos se salvaram durante o dilúvio, e que uma arca cujos restos se conservaram por vários anos, e na qual um homem se havia encerrado, deteve-se no cume dessa montanha. A probabilidade de que esse homem é aquele de que fala Moisés, o legislador dos judeus. 14. Gênesis 8 e 9.
com medo de que Deus inundasse a terra todos os anos, a fim de exterminar a raça dos homens, Noé ofereceu-lhe vítimas, rogando que nada mudasse na ordem estabelecida anteriormente e que ele não usasse de tal rigor, fazendo perecer todas as criaturas vivas, mas se contentasse por ter castigado os maus, como os seus crimes mereciam, e por ter poupado os inocentes, aos quais ele quisera salvar a vida. Pois, de outro modo, eles seriam ainda mais infelizes do que os que haviam sido sepultados nas águas, tendo visto com tremor tão estranha desolação e tendo dela sido preservados apenas para perecer mais tarde, de maneira semelhante. Assim, rogava que Deus aceitasse o seu sacrifício e não mais olhasse para a terra com cólera, digno do que ele e seus descendentes pudessem cultivá-la sem medo, construir cidades, desfrutar de todos os bens que possuíam antes do dilúvio e passar uma vida tão longa quanto feliz, como a de seus antepassados. Como Noé era homem justo, Deus atendeu à sua oração e concedeu-lhe o que pedia, dizendo-lhe que não fora o patriarca a causa dos que se haviam perdido no dilúvio, que eles só podiam acusar a si mesmos pelo castigo recebido, que, se tivesse querido perdi-los, não os teria feito nascer, sendo mais fácil não dar a vida do que a tirar após tê-la concedido, que eles deviam, portanto, atribuir os castigos aos seus próprios crimes, que, em consideração à sua oração, não lhe seria mais tão severo no futuro, e que, quando viessem tempestades e furacões extraordinários, nem ele nem seus descendentes deveriam pensar num outro dilúvio, pois ele não mais permitiria que as águas inundassem a terra. Contudo, proibia a ele e aos seus manchar as mãos no sangue, e ordenava-lhes que castigassem severamente os homicidas, e os fazia senhores absolutos dos animais, para dispor deles como quisessem, exceto de seu sangue, do qual não podiam usar como do resto, porque no sangue está a vida. E meu arco, acrescentou, que vereis no céu, será o sinal e a garantia da promessa que vos faço. Isso disse Deus a Noé. E ao arco que apareceu no céu, chamaram o arco de Deus. 15. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, na máxima prosperidade, e morreu com 950 anos de idade. Por maior que seja a diferença entre a pouca duração da vida dos homens de hoje e a longa duração da dos de que acabo de falar, o que narro não deve passar por inverossímil. É que, além de os nossos antepassados serem muito queridos de Deus, e como obra que ele havia feito com as próprias mãos, os alimentos de que se nutriam eram mais apropriados para conservar a vida. E Deus a prolongava, tanto por causa de sua virtude como para lhes dar meios de aperfeiçoar as ciências da geometria e da astronomia, que eles haviam inventado, o que eles não teriam podido fazer se tivessem vivido menos de 600 anos, pois é somente após a revolução de 6 séculos que se completa o grande ano. Todos os que escreveram a história, tanto da Grécia como de outras nações, dão testemunho do que digo. Maneto, que escreveu a história dos egípcios, Berose, que nos deixou a dos caldeus. Moaco, Estieu e Jerônimo, que escreveram a dos fenícios, dizem também a mesma coisa. Hesíodo, Hecateu, Ascausila, Ilânico, Éforo e Nicolau, referem que esses primeiros homens viviam até 1000 anos. Deixo aos que lerem isto que façam o juízo que quiserem. Capítulo 4. Nimrod, neto de Noé, constrói a Torre de Babel, e Deus, para confundi-los e destruir essa obra, manda a confusão de línguas. 16. Gênesis 10 e 11. Os 3 filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã, nascidos 100 anos antes do dilúvio, foram os primeiros a deixar as montanhas para morar nas planícies, o que os outros não ousavam fazer, assustados ainda com a desolação universal causada pelo dilúvio. Mas o exemplo daqueles animou estes a imitá-los. Deram um nome de Sinar à primeira terra em que habitaram. Deus ordenou que mandassem colônias a outros lugares, a fim de que, multiplicando-se e estendendo-se, pudessem cultivar mais terras, colher frutos em maior abundância e evitar as divergências que de outro modo poderiam ser suscitadas entre eles. Porém esses homens rudes e indóceis não obedeceram-lhe, pelo seu pecado, foram castigados com os males que lhe sucederam. E Deus, vendo que o seu número crescia sempre, ordenou-lhe segunda vez que formassem novas colônias.
Esses ingratos, porém, esquecidos de que deviam a ele todos os seus bens e atribuindo-os a si mesmos, continuaram a desobedecer-lhe e acrescentaram à sua desobediência a impiedade de imaginar que era uma cilada que se lhes armava, a fim de que, estando divididos, pudesse Deus mais facilmente destruí-los.